escolheu falar no mês de abril sobre religiosidade e evangelho. Duas coisas paralelas, duas coisas que aparentemente parecem idênticas, mas carrega uma diferença enorme. E se nós não souber distinguir a diferença de praticar religião e viver o evangelho, em algum momento corremos o risco de nos perder. Então, por vezes, achamos que somos evangélicos porque seguimos algumas regras. Outrora, achamos que somos religiosos porque imaginamos que amamos o Pai. E hoje nós vamos, não só hoje, mas esta construção começou semana passada, quando o Cairo trouxe uma mensagem importante, e também não só importante, mas uma mensagem de urgência para os nossos dias atuais, porque tem muita gente dizendo que é evangélico, mas não passa de uma religiosidade. Só para você ter uma ideia, hoje, segundo o índice e os dados do IBGE, somos considerados 70 milhões de brasileiros que se intitulam evangélicos no Brasil. É um número expressivo. Chamamos até de um fenômeno. Uma das igrejas que mais cresce no mundo é a Igreja do Brasil. Então, naturalmente, se nós crescemos nesses índices, alguns outros índices deveria diminuir. Por exemplo, a desigualdade social, o casamento, não deveria existir divórcio, não deveria existir criminalidade. Então, por que crescemos em números, mas não causamos impacto na sociedade a qual nós estamos inseridos? Não mudamos a política, não mudamos a economia e continuamos o mesmo. Mas frequentamos a igreja domingo, frequentamos algumas atividades durante a semana. Dentro do gráfico, isso são dados apontados pelo IBGE, no ano de 2032 seremos considerados uma população denominada evangélica. Saltaremos de 70 milhões de evangélicos no Brasil para um número expressivo de quase 90 milhões de evangélicos no Brasil. Seremos então 64% da população denominada evangélica. Ou seja, crescemos nos números, mas não causamos nenhum impacto. A pergunta é: será que de fato estamos vivendo um verdadeiro evangelho, o evangelho das boas novas, que quando o evangelho confronta o coração de um homem, esse homem, além de ser confrontado, ele vive uma transformação, não de fora para dentro, mas uma transformação de dentro para fora, e aonde esse homem passa, ele exala transformação. Mas não é isso que nós estamos observando, que nós não estamos vendo. Hoje nós somos considerados na política a maior bancada evangélica de toda a história política nesse país, mas a política continua a mesma coisa. Então, estamos de fato sendo evangélicos de nome ou estamos vivendo um falso evangelho na proposta de enaltecer os números, e os números podem carregar muito engano, porque números nunca foram parâmetros e medidor de sucesso. O que pode ser medido na vida de um homem evangélico cristão não é a quantidade de obras que ele faz, mas a qualidade de vida que ele vive diante de Deus e diante dos homens. E falar sobre evangelho e religiosidade, não posso deixar de citar para vocês o texto, o Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, a partir do versículo 11 ao versículo de número 31, que Jesus começa esta parábola contando algumas histórias. Ele fala da ovelha perdida, que estava perdida e foi encontrada.
ele fala sobre a dracma perdida e que esta dracma também foi encontrada, mas ele finaliza o bloco de Lucas, capítulo de número 15, versículo 11, falando de uma história familiar, que é a história da parábola mais falada e menos compreendida das Escrituras Sagradas, que é a parábola do filho pródigo. Se nós estudarmos a realidade de um contexto do Oriente, esta palavra, nós vamos perceber que esta parábola contada por Jesus, por causa da acusação dos religiosos, mestres da lei, dos escribas e dos fariseus, nós, num contexto Brasil, não nos chocaria tanto. Por quê? Porque nós não temos hábito de honrar os nossos patriarcas, não temos hábito de honrar pai, avô, não temos hábito de honrar a autoridade que está acima de nós, porque isso é criamos um mecanismo de desonra a partir da Segunda Guerra Mundial, em que a figura paterna já não tem tanta expressão como era, por exemplo, no contexto que esta parábola foi contada. E Jesus conta esta parábola justamente para refutar a acusação dos mestres da lei, dos religiosos da época, porque eles estavam acusando de Jesus pelo modo de vida que Jesus estava disposto a viver e de fato estava vivendo. Jesus era diferente de tudo aquilo que eles imaginavam. Por exemplo, os fariseus, além de ser uma pedra no sapato de Jesus, eles tinham um conhecimento elevadíssimo sobre a lei do Velho Testamento. Eles eram pessoas que tinham um forte desejo de uma pureza pessoal, mas na verdade não conhecia o que de fato era o verdadeiro amor encarnado entre eles. Enquanto Jesus vem para se importar com o mundo interior dos homens, os fariseus estavam preocupados em apreciar aquilo que esses homens tinham, não dentro, mas fora. Então a mensagem de Lucas capítulo 15 fala sobre o perdido, mas também sobre o encontrado. Fala sobre a tristeza daquele que gasta de forma eloquente e desordenada aquilo que o Pai havia dado, mas também fala da alegria daquele que caiu em si e voltou para o Pai. Esta parábola se resume numa vida de uma família que, muito provável, está perdida, e que agora esta família precisa entrar num processo de viver um evangelho puro e real, que são as boas novas do reino de Deus, para voltar a usufruir daquilo que um verdadeiro pai pode conduzir e dar ao seu filho. Então, no contexto do Oriente Médio, esta parábola choca todo mundo. E ela choca todo mundo porque ela é um absurdo cultural. É um absurdo cultural para os muçulmanos, por exemplo, para o judeu, para o japonês, para o coreano, porque estas culturas apreciam e valorizam a honra patriarcal. E aqui na figura de um pai, de um avô, de um ancião, que são pessoas dignas de ser reverenciadas, de serem honradas, a parábola causa um escândalo para o grupo dos religiosos da sua época. Simplesmente porque Jesus está contando uma história em que um filho mais novo deseja a morte do pai, dizendo: Pai, dai-me parte da minha herança, para que eu faça dela o que eu bem quero. Quando um filho, nesta cultura, diz isso ao pai, em linhas gerais, esse filho está dizendo assim: Pai, meu desejo é que você morra. Meu desejo é que o Senhor parte dessa vida logo, para que eu possa usufruir desta herança. Então o filho está desejando a morte de um pai que está vivo. O filho que deseja
aquilo que o pai pode dar, mas não está interessado naquilo que o pai representa para ele. É por isso que os fariseus queriam matar Jesus, destruir Jesus, porque a parábola que está sendo contada aqui, muitos interpretam de forma errada, porque a ênfase da parábola não é do filho que pegou a herança e se perdeu. A parábola é sobre o pai, mas também a maior parte da parábola é sobre o irmão mais velho. Não é somente sobre o irmão mais novo. E com isso eu quero levar vocês a esta reflexão. A reflexão da parábola, porque o único perdido na parábola não era o pai. O único perdido na parábola eram os dois. Tanto o filho que se foi, mas também o irmão mais velho que ficou. O filho mais novo queria a parte da sua herança, para fazer dela o que bem entender. E o pai, sabendo do desejo do filho, logo deixa o filho fazer o que quer, porque o desejo de todo pai é que o filho amadureça. E por vezes, para o filho amadurecer, ele tem que assumir responsabilidades desde pequeno. Desde pequeno. Pai, dá o que é meu. E se o senhor entregar para mim o que é meu, eu vou administrar da minha forma, do meu jeito, da minha maneira. E não me importo se isso vai te alegrar, não vai te alegrar. Esse é o problema do irmão mais novo. O irmão mais novo, e esse também é um problema dos religiosos, porque o irmão mais novo aqui se coloca numa condição de religioso, porque qual é a ênfase de todo religioso? Eu não me importo com o pai, eu me importo com o que o pai pode me dar. Eu não me importo com Deus, eu me importo com aquilo que Deus pode me dar. Por isso que um homem religioso, ele busca a Deus quando as coisas estão difíceis, quando não temos mais saída, quando não temos mais para onde correr. Então, quando alguém está no fundo do poço, não tem como afundar mais. Então, ele olha para cima e fala: lembrei, eu tenho um pai, e ele pede socorro para esse pai. Mas quando a vida dele está tudo bem, tudo tranquilo, ele nem lembra que tem pai, porque ele quer viver de forma independente. Desejou a morte do pai. A figura do irmão mais novo também se enquadra no quesito da religiosidade, porque todo religioso, ele quer mais o que o pai pode dar do que aquilo que o pai é. Então, se Deus pode me dar uma vida melhor, eu topo servir a Deus. Se Deus resolver os meus problemas, eu também topo servir a Deus. Na verdade, eu acho até bonito essa expressão. Então eu quero esse Deus para mim. O filho mais novo, ele pede a herança, porque ele acha que ele agora já cresceu, e que ele pode fazer tudo sem o pai. E a evidência de um homem religioso é quando ele acha que ele pode viver a sua vida sem a necessidade de ter um pai para se relacionar com ele. Eu dou um jeito. Sabe por que eu não oro? Porque eu sou bom no que eu faço. Sabe por que eu não preciso consultar meu pai? Porque eu sou dono do meu nariz. Eu sou dono das minhas coisas, da minha vida. E eu faço como bem quero. O filho mais novo está perdido, não porque ele quis sair da casa do pai, mas porque ele achou que aquilo que ele tanto queria, ele não ia encontrar na casa do pai. Ele só ia encontrar fora. E o filho sai. E ele gasta, como diz o texto, com prostitutas, com meretrizes, com farras, com festas, com bordéis. Mas chega uma hora que a festa acaba. O sino toca. Chega um momento que aquilo que a princípio estava satisfazendo, agora não satisfaz mais. Aquilo que tanto era motivo de euforia para o filho mais novo, agora não é mais, porque ele experimentou de tudo.
Então ele chega num estado tão deplorável, conforme diz o texto de Lucas capítulo 15, versículo 11 a seguir, ele chega num estado tão deplorável que ele, diz a Bíblia, que ele precisa pedir esmola na casa de um fazendeiro, porque senão ele ia morrer de fome. E ele tem um pai fazendeiro, ele tem um pai rico, ele tem um pai que supre todas as coisas, e agora o estado desse irmão mais novo, desse filho mais novo, é um estado deplorável, ele precisa pedir esmola, e a Bíblia nos diz que ele come as vargens dos porcos. Porque um homem religioso, ele acha que ele não depende do pai para viver. Então ele começa a viver de forma independente. Ele começa a fazer coisas de forma independente, mas de repente ele se vê num estado deplorável. E quando ele está nesse estado, ele cai em si. Aqui entra a graça do Evangelho. Ele caiu em si. Houve uma ruptura na sua mente, uma transformação no seu coração, e quando ele cai em si, ele diz: olha, o meu pai tem tantos trabalhadores que comem o melhor daquela terra, e eu aqui nesse estado deplorável. E ele toma uma decisão, ele decide voltar para a casa do pai, porque agora o Evangelho o encontrou. Agora a esperança bateu na sua porta. Agora a crença e a fé brota no seu coração e ele decide fazer o que toda pessoa que foi vítima da graça de Deus deve fazer: voltar o mais rápido possível. Porque o mundo aí fora cansa. O mundo aí fora é repetitivo. É ganhos e perdas. São alegrias, mas também tristeza. É o caminho do rato, que achamos que vamos ser realizados com coisas, mas o Pai sempre estará disponível para que o Filho se arrependa, porque esse é o fruto da graça, nos levar a um lugar de arrependimento. Quando ele cai em si, ele diz: pequei contra o meu Pai. Quando o Evangelho entra, a primeira coisa que acontece é um batismo de consciência. Na casa do meu pai eu tinha tudo do bom e do melhor, e eu quis me aventurar, achando que lá fora eu ia encontrar coisas melhores. Religiosos que gostam de novidade, de modismo, religiosos que gostam de nova estratégia, de novas dinâmicas, religiosos que gostam dessas coisas. Uma pessoa transformada pelo Evangelho, ele gosta do Pai. Ele não serve a Deus por aquilo que Deus dá, ele serve a Deus por aquilo que ele é. Um homem transformado pelo Evangelho, ele não busca a Deus por coisas, ele busca a Deus para a transformação do seu homem interior. Então ele entende que coisas são importantes, mas coisas na vida de um cristão são transitórias e secundárias, porque a importância é o pai se relacionando com o filho e o filho se relacionando com o pai. Isso é Evangelho. E ele diz: pequei, voltar-me-ei e irei ter com meu pai. E o Evangelho causa esta metamorfose, esse choque de realidade. O Evangelho não leva o homem à inquietação da consciência, que é o remorso, por exemplo. Tem muitos homens morrendo no remorso: puxa, errei, não deveria, fiz coisa errada, não deveria. O remorso te leva à morte, o remorso te leva a perder sono, o remorso te leva à angústia, à depressão, à tristeza, mas o Evangelho verdadeiro de Jesus te leva ao arrependimento, faz você mudar de caminho, de direção e dizer: eu pequei, mas eu reconheço que o meu Pai é um Pai que não vai me condenar e me julgar simplesmente por um ato pecaminoso da minha vida. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. É esse Evangelho que nós precisamos conhecer. Esse Evangelho que é condenatório quando o homem peca e não se arrepende.
mas é curador, porque todos nós pecamos. Mas se você não chora mais pelo pecado cometido, é muito provável que sem perceber você já entrou na condenação eterna. Porque todos nós não estamos isentos do pecado, mas se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai que intercede por nós. Se nós nos arrepender de coração e olhar para o alvo, o caminho de casa, voltar para casa, o Pai estará lá, como é o homem da parábola, de braços abertos, esperando o filho voltar. É Deus, aleluia. E quando o filho decide voltar, que o pai vê, acontece algo estranho na parábola contada por Jesus. O pai não foi atrás do filho, mas o filho decidiu voltar. E quando o filho decide voltar, algo mais estranho acontece. Nenhum pai corria atrás do filho na cultura judaica para o receber. Mas nessa parábola o pai volta, ou melhor, o pai corre, abraça o filho, manda os seus empregados preparar a melhor festa, a melhor comida, manda matar um boi cevado, isso significa o melhor boi da propriedade, mata, porque meu filho estava perdido e foi achado. Glória a Deus. Meu filho estava morto e meu filho veio à vida. E o pai coloca sandálias no pé, dizendo: olha, eu estou te recebendo de novo, você faz parte dessa filiação. O pai coloca um anel no dedo do filho, e houve uma grande festa, e aquele filho que estava perdido, agora foi encontrado. Deixou de ser religioso, e reconheceu que longe da casa do pai, não existe vida. Longe da presença de Deus, não existe salvação. Longe da presença de Deus, nenhum homem é transformado. O Evangelho é capaz de transformar qualquer ser humano. Nenhuma terapia, nenhuma autoajuda, nenhuma conexão humana tem poder de transformar um homem perdido, que só o Evangelho pode fazer isso. Só o Evangelho. Eu fui vítima desse Evangelho em 1998. E esse Evangelho me transformou. É só o Evangelho de Jesus que pode transformar o coração do homem. O hangar não tem poder de transformar a sua vida. O hangar pode ser um caminho de pregação do Evangelho para transformar seu coração. Um dia o Cairo me procurou e ele falou: pastor, que tipo de mensagem nós pregamos no hangar? Há uma pressão de pessoas querendo que eu pregue sobre empreendedorismo, outros querem que eu fale sobre profissionalismo, outros querem que eu pregue sobre autoajuda. O que eu devo pregar, pastor? E eu olhei nos olhos do Cairo e disse: prega aquilo pelo qual você foi vítima de transformação. Prega o Evangelho, porque só o Evangelho pode salvar e transformar um homem. Só o Evangelho. A religião, por mais que o significado da religião é ligar a algo, da mesma forma que a religião liga, ela também desliga. Da mesma forma que ela pode trazer um conceito de aproximação, ela também pode trazer um conceito de distanciamento. E o filho volta, e o pai prepara uma festa. E o que me chama a atenção é que agora a parábola começa a dar mais importância, não o filho que se perdeu e que saiu da casa, mas o filho que ficou. A ênfase da parábola não é sobre quem saiu, é sobre quem ficou. E o que isso significa? Que os dois estavam perdidos. Tanto quem saiu, como quem ficou. O que saiu estava perdido porque só queria o que o pai poderia
favorecer e percebeu que tudo que ele precisava já estava dentro de casa, não precisava buscar fora, ele só foi buscar fora desperdiçar aquilo que tinha dentro. E o religioso, ele tem isso, ele despreza o que tem dentro, querendo encontrar fora. Olha, achei uma igreja melhor aí, achei um pastor melhor, achei um movimento de igreja mais top, achei um movimento de homens mais perfeito, até o momento que ele entende que tudo isso só são braços, são movimentos, mas o método principal para transformar a humanidade se chama Evangelho de Jesus encarnado através da igreja. O maior agente de transformação da sociedade se chama igreja. Aleluia! Estão aqui? E o que choca na parábola é que a parábola mostra que quem estava perdido não foi só quem saiu. Quem estava perdido era a figura do filho bonzinho, do filho santo, do filho que nunca fez nada de errado, do filho que não bebe, não fuma, do filho que não se prostitui, do filho que segue a lei, a regra, segundo o que se expressa. O filho mais velho é a figura daquele filho que tinha algumas virtudes, era um bom trabalhador, era um exímio trabalhador, trabalhava arduamente, era uma pessoa obediente ao pai, era o filho que nunca envergonhou o pai, que nunca saiu das asas e da sombra do pai, era o filho obediente em todas as coisas, haja vista que era um filho exemplar em tudo, sempre foi bonzinho, o pai nunca foi na escola, nunca teve uma reclamação, era aquela figura de crente que desde quando batizou, nunca mais fez algo errado. Eu sigo a regra. Como jovem rico. Senhor, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Vai e vende tudo que tem e reparta aos pobres. E ele, de forma arrogante, diz, bom, isso aí eu faço desde a minha juventude. E Jesus, sabendo a intenção do coração, disse, olha, ainda te falta algo. Não é o religioso que vai para o céu, não é o certinho que vai para o céu, não é o que deixou de fazer algumas coisas, ou o que fez algumas coisas, que vai te levar para o céu. O filho mais velho agora está dizendo, mas eu nunca pequei, pai, por que o senhor nunca fez uma festa para mim? Eu nunca te dei problema, pai, por que o senhor nunca matou um boi cevado? Nem um cabrito o senhor teve coragem de matar para mim, pai. Está vendo aquele teu irmão? Ele desperdiçou tudo. Mas a crise ali, se for entrar nas pormenores, o tempo não me favorece. Eu quero fazer uma série de mensagens nos cultos aqui só da parábola do filho pródigo. Vamos gastar uns 4 meses para falar sobre essa parábola. Porque o que está em jogo aqui, a crise do irmão mais velho, é que, teoricamente, toda a herança pertencia ao filho mais velho. Então, na verdade, o irmão mais novo não estava só gastando o que pertencia ao pai. O irmão mais novo está gastando o que supostamente ou futuramente que era de propriedade do irmão mais velho. Pai, eu nunca te dei desgosto e o senhor nunca fez uma festa para mim. E ele volta. E quando ele volta do trabalho para casa, ele ouviu um som. Barulhos e festa. E ele chama um dos seus servos e diz, o que está acontecendo? Que barulho é esse? Aí o servo diz, é teu irmão mais novo. Ele estava perdido, foi achado. Ele voltou para casa são e salvo. E o texto, projeta para mim, por favor, e o texto do versículo 28 de Lucas 15, olha o que o texto diz. O irmão mais velho se irou e não quis entrar na festa. Olha lá. E a festa estava comendo solta. Porque o religioso não entende a proposta do Evangelho. Jesus não veio buscar quem está sarado e curado. Jesus veio buscar quem está perdido. É Deus, aleluia.
Eu vim para os doentes. Eu vim para os fracos. Eu vim para aquele que não é. Aí sabe o que tem que acontecer agora? Por causa da religiosidade do irmão mais velho, que está perdido, sem sair de casa, o pai tem que sair da festa. Tem que interromper a alegria, para olhar nos olhos do filho e falar: filho, você não entendeu o evangelho ainda. Tudo isso que é meu sempre foi seu, mas você não soube desfrutar, porque o religioso ele não sabe desfrutar daquilo que é do pai. E a Bíblia diz que ele se irou com uma justificativa. Estes anos todos eu tenho trabalhado para ti. Sabe, pai? E o Senhor nunca fez uma festa para mim. Mas esse teu filho gastou tudo que nós conquistamos no suor. E ele é digno de uma festa. Olha o texto. Versículo 29. Mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me custeia, nunca me recusei, melhor dizendo, a obedecer às tuas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar todo o dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho. Olha o 31, a resposta do pai. O pai lhes respondeu: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Você sempre está comigo, e tudo o que eu tenho é seu. O filho mais velho ficou zangado porque ele não entendeu que o pai é de todos. Jesus nos ensina a orar: Pai nosso, que estais no céu. Então, se o Pai é nosso, o pão também tem que ser nosso. Não é meu. O irmão mais velho é aquele atípico daquele crente que está na igreja há 30 anos. E a única coisa boa que ele sabe fazer é sentar na cadeira e ficar julgando a mensagem e o louvor. Ele não faz mais nada. O irmão mais velho é aquele que tem cheiro de crente, roupa de crente, carteirinha de crente, bate no peito e diz: eu já sou evangélico há 30 anos. Que porcaria de crente. Eu nunca fiz nada de errado, Deus. Como que se Deus fosse obrigado a dar para você o que você tanto quer. A parábola do filho pródigo não é só sobre quem saiu, que estava perdido, mas é sobre quem ficou, estava perdido. Com isso, afirma aos senhores, tem muita gente dentro da igreja perdida. Tem muita gente que se intitula evangélicos, mas perderam Cristo há muito tempo, não conseguem desfrutar de uma comunhão quando vê um desviado voltando. Ainda mais se esse desviado voltar e logo ele assumir o protagonismo de uma liderança na igreja. Não pode. Está errado. Eu estou aqui há tantos anos e esse pastor nunca me deu a oportunidade. Vem essa praga desse irmão atribulado, cheio de capeta, e ele chega aqui na igreja e a igreja faz festa por uma imundícia dessa. Está errado. Eu vou sair dessa igreja e vou procurar outra. Porque não entendemos o evangelho. O evangelho é sobre quem se perdeu. E a responsabilidade do irmão mais velho, sabe qual é? No mínimo, fazer o que o pai estava fazendo. Mas ele preferiu ficar zangado, irado. Por quê? Porque o irmão mais novo está festando nas custas do mais velho. Não é justo. Eu não aceito isso. O irmão mais velho representa o fariseu, que condena o pecado de todo mundo, mas nunca olhou para o seu umbigo.
Tu que tira um cisco do olho do seu irmão, mas não tem coragem de tirar a trava que está no seu. O irmão mais velho condena o mais novo, mas não tem coragem para olhar para dentro de si e dizer: o perdido também sou eu. Eu que me perdi. O perdido sou eu. E o pai tem que sair da festa para tentar convencer o irmão mais novo a entrar para se alegrar. Todo religioso, ele detesta ver a alegria e a prosperidade do irmão mais novo. Quando o irmão mais novo chega na igreja, ele não consegue ver com os olhos da fé e do evangelho, ele vê como um concorrente. Chegou um cara melhor do que eu, e agora ele vai tomar meu lugar. Esse é o sentimento do irmão mais velho. Por isso que Tim Keller, pastor americano, ele fala que ninguém crucifica coitadinho. Ninguém crucifica gente que temos dó. Só crucificamos ameaça. E Jesus foi uma ameaça na sua geração e na sua época. E um conselho: não fique fora da festa. Entra na festa. A Bíblia diz que um pecador que se arrepende, haverá festas no céu. Jesus não contou esta parábola para consolar o rebelde. Não. Repito, Jesus não contou essa parábola para consolar o rebelde, mas para confrontar o religioso. Porque o pai da parábola é Deus, e ele está chamando os filhos para entrar na casa. Talvez é você que está aqui perdido, se desviou dos caminhos do Senhor, abandonou Deus, abandonou a igreja. Talvez é você que está na igreja, mas você já está morto há muito tempo, não sente mais nada, nem arrepio sente mais. Quanto mais a presença do Espírito Santo. Pode ser você que eu estou falando, que Deus tem um plano lindo na sua vida, um projeto maravilhoso, mas você preferiu ficar zangado e irado pelo que a vida fez com você, pela demora, e você diz: está demorando demais, eu vou abandonar, como que se Deus é obrigado a fazer no seu tempo, cara. Deus está chamando você hoje. Quem é você da parábola? Quem somos nós? Não fique de fora da festa. Venha participar. Porque você vai ver o que Deus é capaz de fazer com um homem cujo evangelho atingiu o máximo do seu coração. Deus pode nos transformar em um homem totalmente transformado, redimido, curado pelo poder da sua palavra. Se alegre comigo, filho. O seu irmão mais novo estava perdido. E ele foi encontrado. Hoje no hangar, Deus quer encontrar você, meu irmão. Aonde você está? Eu quero orar por você nesse momento. E se você tiver coragem de trazer a parábola para si mesmo e dizer: eu me encontrei nesta parábola, eu sou esse irmão, seja o mais novo ou o mais velho, porque ambos estavam perdidos. A religião nos faz acostumar com os movimentos, mas o evangelho nos faz ficar inconformado com a realidade do momento. A religião nos acomoda, mas o evangelho nos transforma. O grande pensador chamado C.S. Lewis, ele diz que o verdadeiro evangelho conforta o oprimido, mas oprime o confortado.
Talvez Deus para você se tornou um objeto de desejos e realizações, que você só tem relacionamento com Ele quando você precisa de alguma coisa, quando alguma coisa está fora de ordem. E a proposta do Evangelho é um relacionamento de um pai amoroso e de um filho sedento, não por aquilo que ele dá, mas por aquilo que ele é. Eu não sei viver sem o Pai. Se você estava perdido, eu gostaria que você viesse aqui na frente, que eu quero orar por imposição de mãos sobre você.